Bom dia pessoal, tudo bem? A primeira vez aqui, né? Deste lado. A gente começou o capítulo 3 agora, Tarefa Impossível. E eu percebi que nesse capítulo ele continua ainda mantendo aquele padrão de discurso do você tá cheio de problema, precisa se desafiar, e ele traz alguns outros resumos de problemas que ele foi enfrentando já um pouco mais na vida adulta dele agora, né? Tanto ali em relação à questão do dia a dia, dos desafios, e ele também tem ali um ponto de um sonho onde ele queria chegar. Ele tinha ali, foi identificado um problema físico, genético nele, onde ele não pode participar de tudo aquilo que ele estava sonhando, né? Então, que isso foi um desafio grande. E dentre outros resumos ali de vida pessoal, casamento, dificuldades financeiras e tudo mais. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção aqui nesse capítulo, apesar de ter muitas outras coisas que envolvem aqui esse super resumo, é a questão do desafio. Que eu consegui correlacionar ele muito aqui com a questão das 20 milhas, que o Dani sempre fala muito pra gente, das 20 milhas que a gente tem que ser constante. Eu acho muito interessante que ele correlaciona isso, né? Eu correlacionei esse questão do desafio com as 20 milhas com base no como você chegar nas 20 milhas. Então lá ele põe, se você vai correr, você começa com 3, quando você estiver confortável com 3, você vai para 6 e vai aumentando até você chegar nessa constância e manter essa constância. Que é para você se desafiar em alguma coisa onde não é confortável para você, só que você não precisa fazer isso tudo de uma vez, né? E foi esse o ponto que mais me pegou em relação a essa questão, né? Tipo, você tem esses problemas, você identifica ali a sua zona de conforto e você trabalha fora dela, né? Só que não tudo de uma vez. Você vai construindo aquilo para chegar no objetivo principal. Acho que a parte mais importante aqui do capítulo, acho que é o desafio e a forma como a gente começa a colocar ele no nosso dia a dia, assim. Eu queria muito mais passar um testemunho aqui, um pessoal do capítulo, que aqui eu acho que o principal ponto aqui é entender quais são as coisas que a gente não gosta de fazer e começar a fazer, né, no caso. Esse capítulo foi o principal, assim, quando eu li o livro, até o Cezão comentou que a gente começou a correr, né? O Rafa foi essa semana com a gente lá. E aí o desafio para mim era assim, putz, eu sempre arrumava uma desculpa para começar a fazer algum exercício, porque eu falava, não, beleza, eu trabalho, fico 12 horas ali trabalhando, vou usar isso de desculpa porque aí eu tô cansado, não vou fazer nada, né? E aí, depois de ler esse capítulo, assim, putz, ele tem muitas coisas que ele já passou, que são muito piores do que a nossa realidade que a gente vive hoje em dia. E qual que é a minha desculpa, né, agora para poder sair um pouco do lugar e fazer as coisas acontecerem. Então, comecei devagar, falei assim, não, vou me desafiar primeiro a acordar mais cedo, porque antigamente eu não conseguia nem acordar cedo, não era 7h30 que eu acordava. Vinha desesperado aqui para o trabalho. Falei, não, primeiro eu vou acordar cedo, depois vou fazer um exercício. Então foi meio que o capítulo, pelo desafio que ele dá de elencar as coisas que você não gosta de fazer, mas que você sabe que no fundo você deveria fazer, foi um negócio que meio que mudou um pouco a minha cabeça após a leitura. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Eu vou colocar um ponto aqui sobre o outro capítulo. Que ele traz 3 frases ali, mais para o final do capítulo, onde eu achei interessante trazê-las aqui da forma como ele escreveu, só que fazendo alguns cortes para não precisar trazer o texto inteiro, né? Que fala sobre a questão da captura das almas, né? Que você identificar ali, trazer a pessoa para você, para que você, em conjunto, de forma colaborativa, cada um dentro do seu limite, consiga ali extrapolar isso e fazer os resultados. E o que eu achei interessante que ele colocou aqui são as frases que ele escreve, que são:
Capturar a alma de alguém significa que você conquistou uma vantagem tática, mas o desafio nem sempre é a melhor forma de capturar a alma de alguém. Você precisa fazer o seu dever de casa, conhecer o terreno no qual está atuando, saber o quando e onde pode forçar os limites e quando deve andar na linha. E é justamente isso, correlacionando um pouco para a nossa realidade de liderança e mundo corporativo, eu vejo que o mais importante é a gente identificar como e de que forma a gente consegue trazer aquela pessoa para mais próximo de nós. De novo, correlacionando com as 20 milhas, até chegar nas 20 milhas, você vai ter a pessoa que vai chegar no primeiro dia já fazendo, você vai ter gente que vai começar pela metade, você vai ter gente que vai chegar que não tem nem o tênis para correr. Então, identificar esses pontos e saber como extrair o melhor de cada um é a melhor analogia que eu vejo desse capítulo, de você conseguir de forma colaborativa trazer todo mundo para debaixo da sua gestão ali e conseguir extrair esse melhor de cada um de forma individual. E o conjunto dessas formas individuais vão trazer o melhor resultado possível ali. Bom, tá bom. Se alguém quiser falar... Bom dia, pessoal. Bom, no capítulo 1, né, continuando a história do David. Oi? Sim, é um de hoje, né? Tarefa impossível. Continuando a história do David, ele começou na Marinha. Teve um problema que descobriram uma mutação genética lá, e aí ele acabou saindo. Foi para esse trabalho da detetização. É um trabalho onde ele não estava feliz. E aí, de repente, ele viu uma propaganda dos Navy SEALs lá na TV, né? Fala, caramba, é isso que eu quero para minha vida. E o ponto que eu achei mais interessante nesse capítulo foi que depois que ele começou a jornada dos Navy SEALs, que ele se propôs a entrar nos Navy SEALs, ele começou toda a jornada de treinamento dele, né, tanto intelectual quanto físico, e ele começou com uma disciplina muito forte, com uma energia, com uma garra muito forte. E aí tem um episódio que ele vai fazer a barra, aí no último exercício da barra, ele para. Aí ele vai embora para casa e ele fala, caramba, aquela barra tá me torturando, velho. Aquela barra tá me fazendo mal. Não fiz aquela barra. Aí ele chega em casa, se não me engano, não lembro se ele volta para a bike ou se ele volta para a academia, e ele fala, não, vou fazer aquela barra. É muito o conceito que a gente fala das 20 milhas, né? O quanto que ele se desafiou, se propôs aquilo, e o compromisso com ele mesmo era tão grande que quando ele não cumpriu, ele se sentiu muito mal. Ele se sentiu obrigado a ir lá e voltar e fazer aquilo. Então, o poder da disciplina na vida dele trouxe essa atitude, né? Naquele momento, que ele não tinha força para fazer a última barra, depois ele voltou e fez o exercício tudo de novo. Depois ele começa, né, a jornada dos Navy SEALs, da Semana Infernal. Então, um dos principais para mim, eu concordo com o Gui, que eu enxerguei também, é isso. Ele sempre, cara, se desafiar mais um pouquinho, se desafiar mais um pouco, se desafiar mais um pouco. E no Captura de Almas, na hora que estava ali no pior momento, levanta o bote, desce o bote, e falou, por que ao invés da gente só levantar o bote, vamos jogar o bote para cima, vamos acabar com a brincadeira aqui, mostrar que a gente está acima do desafio mais difícil do mundo. E aí ele conseguiu conquistar o respeito dos instrutores. Então acho que foi as duas partes que mais me chamou a atenção, desses dois capítulos. E eu acho que tem um negócio legal também nesse episódio que você conta, que é a partir do momento que ele decide que ele não quer mais trabalhar como dedetizador, acho que ele estava nessa etapa, que ele vê o anúncio da Marinha e ele pesa, acho que quase 50 quilos a mais do que ele poderia de restrição, né? E acho que faltam 2 ou 3 meses, se eu não me engano, para o processo seletivo, enfim. E ele começa com uma rotina assim, bizarra, ele acorda, acho que ele pedala 2 horas, nada 2 horas, depois corre mais 2 horas, ele faz isso durante a semana inteira, não come, come
regrado e dá 2 meses ele perde os 50 quilos, né? Acho que ele perde, tipo assim, em 2 semanas ele perde 25, é um negócio surreal, assim. E muito por conta da disciplina, para ele saber onde ele estava, onde ele queria chegar e o que ele precisava fazer, que eu acho que casa muito com o que a gente vive aqui também, né? Primeiro de tudo, saber onde você está, né? Tipo, pô, eu peso 135 quilos, eu preciso ter 85. Então, beleza, eu tenho que sair desse negócio. O negócio que eu já ouvi muito o Dani falar é assim, cada diagnóstico você tem você tem um remédio para aquilo, né? Você precisa perder 50 quilos em 2 meses, é diferente de precisar perder 50 quilos em 2 anos. E aí o cara adapta a rotina dele para poder atingir aquele negócio. Então, é uma parte que é bem relevante, assim, que é bem importante. Aí 2 pontos que chamam a atenção, né, Léo? Tipo, ele tinha uma rotina totalmente desregrada. Aí quando ele colocou um objetivo na mente, que bateu o sonho no coração dele, ele se divertia fazendo aquela rotina. Por mais que era sofrida, era doída, tinha que sair muito da zona de conforto, mas ele fazia com muito ânimo, né? Muita alegria. Bom dia, pessoal. Uma parte do capítulo 3 que me chamou a atenção foi na hora que ele sentia que as coisas... a depressão, né, estava consumindo ele, que estava arrastando ele para baixo. Ele pegava essa força e ele falava, não, eu sei de tudo que eu passei, eu sei de tudo que eu sofri, mas isso não vai me levar para baixo. Esse ponto doeu um pouquinho assim em mim e eu falava, por que eu estou aqui agora sentada na minha cama e o que eu vou fazer para mudar isso? O que eu vou fazer para conseguir alavancar a minha vida, minha Tainá? E até estava comentando com o Cadu agora, foi muito difícil ler alguns pontos desse livro, porque dói quando você passa por alguma coisa semelhante. No caso, aconteceu comigo, bem a parte do primeiro capítulo. Mas me chamou a atenção isso, tipo, ele não desistiu. Uma pessoa podia muito bem se ficar ali em casa, sofrendo, ele falando do casamento dele, que estava horrível, junto com a mulher e a enteada dele, e ele não desistiu. Acho que esse ponto, para mim, foi que pegou. E eu também gostei da maneira que ele descreveu os companheiros dele, né, no 4º capítulo, o bizarro Brau. E depois ele fala do outro moço que estava com ele, que é o sniper americano. Isso também achei incrível. Acho que é isso. Alguém quer falar? Tem um ponto que eu destaquei aqui, a mentalidade da desistência, né? Nossa, isso aqui é fogo, porque semana passada vocês lembram que eu estava bem constrangido, assim, né, na implicação do livro. Aí eu tinha colocado várias tarefas erradas, porque eu estava saindo de uma condição A para A, lá no ápice da situação, né? E aí a gente, quando vê que talvez colocou uma expectativa muito alta e não consegue fazer, já começa a desistir, né? E aí, como o Gui falou, pega, fatiia. Não deu a semana passada, tem que dar essa. Se na semana passada era para fazer tantos isso, tanto aquilo, faz essa semana. Porque senão a gente fica com a mentalidade da desistência e aí desiste de uma coisa pequena, desiste de outra, desiste de outra, desiste de outra, e a gente vai desistindo de um monte de coisa ao longo da vida, né? Então, essa questão aqui da mentalidade da desistência me fez bem a semana passada, porque eu fui, na medida da semana, na medida que as coisas iam acontecendo, que os desafios iam chegando, eu fui enfrentando o desafio, enfrentando os problemas, enfrentando os medos, para poder ir fazendo essa mudança, né? Alguns episódios da minha vida, assim, eu avançava, chegava alguma coisa que dava errada, ao invés de eu ir no degrau que eu estava, eu ia lá no degrau 0, entendeu? Então, vê aonde você está, retoma, recomeça e vai à frente. E daí, do ponto de vista profissional, né, eu me fiz uma provocação. Nos treinamentos que eu dou, eu ensino muito os agentes a ir nas lojas, prospectar, falar, só que eu nunca fiz isso. Eu nunca fui numa loja vender drive. E aí sábado eu fui, a tarefa que eu dei para os agentes eu fiz sábado.
Fui numa loja, levei pão de queijo, fiquei lá e fomos vender drive. Por quê? Para eu saber ali na ponta o que está rolando, qual que é a expectativa, qual que é a ansiedade, qual que é o problema, e aí eu vou tendo autoridade para falar com o lojista. E quando vier alguma objeção, cara, a gente, né, transita naquilo de forma segura, com autoridade, com confiança. Então, assim, é uma provocação assim, né? E a gente meio que culturalmente tende a ter essa... não deu certo, ok, desiste. Aí vai para outra, vai para a próxima, vai para a próxima. Não deu certo aqui, vai para um outro negócio, outra empresa. Só que, na verdade, a gente sempre carrega, né? É dentro da gente. Em qualquer lugar que a gente for, qualquer lugar que a gente estiver, sempre é sobre nós, né? É sobre a autorresponsabilidade de fazer ou não. Então, assim, a mentalidade da desistência para mim nesse capítulo aqui, ela foi bastante impactante, bastante relevante, assim, de, cara, eu não gosto de fazer isso, né? Geralmente, coisas assim, técnicas e numéricas, eu tendo a não me forçar. Não, peraí, o meu problema é aqui que eu tenho que mexer, é aqui que eu tenho que ir, porque senão não vai desenvolver, né? Não vai resolver. Mas a mentalidade faz toda a diferença aqui. E essa mentalidade, se a gente parar agora e falar assim, começar a procurar motivo para desistir, a nossa mente vai dar um monte de motivo para a gente desistir, né? E vai ter um monte de gente para dar a tapinha nas costas. Não, cara, pô, você se esforçou pra caramba, você deu o seu melhor. E é uma mentalidade que bate forte, né, cara? Porque geralmente quando ela bate é quando a gente acha que tá já no nosso limite e acha que já deu tudo de si, e é quando ela vem mais forte. E é difícil ter essa força mental que ele fala, né? De falar assim, não é o limite, não foi ainda até onde que a gente pode ir. Cara, você não conquistou o que você veio aqui para conquistar. E aí que ele vem a pergunta que os instrutores falam, que não os instrutores falam, a pergunta que ele fala que fica na mente: por que eu estou aqui? Né? E é essa pergunta que a gente tem que saber responder para quando vir vários motivos na nossa cabeça, né? Falando assim, não, cara, você já chegou no limite, você já passou por tudo que você tinha que passar. Mas aí vem a pergunta, não, por que eu estou aqui? Não, estou aqui por causa disso. Então, se eu estou aqui por causa disso, faz parte do processo. E até que eles pegam lá o roteiro da semana infernal ali, e aí os caras já sabem, não, beleza, a gente está passando por isso daqui, mas depois tem o próximo, e até aqui que a gente tem que chegar. Então, ele tinha bem claro por que ele estava lá e sabia já as etapas que ele tinha que passar, e foi uma energia a mais para ele conseguir passar por aquela semana que foi a mais difícil, do treinamento mais difícil. A equipe do Bot 2, eles ganham, né, 1 hora de descanso. E aí, acho que é o Psicose pega e fala, então, vamos lá, você vai vir comigo. E os caras, tipo, meio que desistiram de torturar ele, porque como ele estava se superando, e os caras falaram, não, você não vai não, você vai vir, você vai andar mais 1.800 aqui comigo, e você vai sim. Você não vai descansar, não. E aí o cara jogou ele literalmente no mar aberto. Pegou, acho que 1,5 km com ele, falou, agora você vai ter que chegar até a sua equipe. E o cara foi, ele fala na hora que ele tá com o bote, que ele tem medo do bote cair por cima dele, porque ele tava com o mar aberto, e o maior medo dele é nadar, porque é uma coisa que ele não tinha tanta habilidade, obrigada. E na hora que o cara... foi o Psicose, desistiu dele, ele já desistiu, falou não, desisti, aí vai o gorila prateado. Isso, e aí ele vai e fala, não, você vai pegar, e ele ainda fala uma menção. Ele só veio me falar isso recentemente, que o cara estava lá, ele sabia que o que ele estava fazendo era muito perigoso, ele tinha pessoas ali para socorrer caso desse algum BO, só que o cara foi, e aí ele gritou, a equipe dele ouviu, que era quase impossível uma pessoa ouvir você cansado, a plenos pulmões, gritando que estava ali, bot 2. E eu achei maravilhoso essa parte, porque o cara se superou de um jeito que, você tem noção, mar aberto, eu não teria coragem, um monte de medo. E o cara conseguiu, e o pessoal, gente, na equipe ele falou que ele quis acompanhar, mas a equipe sabia que forçaram ele a fazer aquilo. Isso me chamou muita atenção também. Bom dia.
eu estava observando que existe um contraste entre o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 3 ele começa falando da situação que a mente dele fraca levou ele a viver. Ele começa falando que estava trabalhando na parte de detetização, ele estava insatisfeito, vida familiar insatisfeito também. E tudo isso porque ele aceitou lá o diagnóstico, ele falou assim, pô, uma muleta para isso, né? Não vou viver esse padrão que ele já reconhecia já, de ser a vítima da situação, de não sair disso. E aí, no capítulo 4, na hora que ele inicia, ele fala assim, eu estou aqui, eu consegui entrar. Então, no capítulo 3, ele está aceitando a situação porque a mente fraca dele permitiu ele viver, só que o interno dele, a mente, tudo internamente dele, sentia que ele era fracassado, ele já tinha reconhecido isso. E ele estava ferido, ele vivia esse padrão ferido de depressão, de ansiedade e tantas outras questões psicológicas. Só que no capítulo 4, quando ele reconhece isso já no final do 3, ele já entra já com entendimento. Nada pode me ferir agora. Então, o interno dele estava curado e o externo dele estava... ele se permitiu agora experimentar as adversidades externas. Então, o físico dele, ele abriu mão porque a mente estava mais forte. Foi no ponto que ele até começa, pessoal, a gente está fraco aqui, vamos se desafiar. A gente pode liberar aqui um pouquinho mais para poder sobressair. E é onde que ele começa a falar sobre captura de almas, né? Ele curou a mente, curou o exterior também. Então, assim, pode vir adversidades externas, adversidades internas, mas agora ele suporta. E é um contraste bem legal de fazer, que o capítulo 3 não vai dar. Pô, vou virar a chave. Ele vira a chave. Capítulo 4. Agora eu estou aqui e nada me fere aqui agora. Então, ele reconhece, não de que eu estou, que ele faz a pergunta, né? Pô, tá aqui quem merece estar. Está aqui quem suporta o processo também, quem aceitou estar aqui. Porque ele fala, não é qualquer pessoa que entra aqui. Entram 100 e poucas pessoas, permanece no final 20 a 40 pessoas que estão com a mente preparada para suportar o processo, onde os instrutores também estão ali para fazer isso. Vai ficar quem é melhor. Vocês têm capacidade de ficar? Tem capacidade? Quer ficar aqui? Então fica quem quer. Então é bem legal esse desafio, que primeiro a mente precisa estar curada para suportar o processo externo também. Bom dia, pessoal. Bom, esse livro eu acho que é assim uma reflexão interna para todo mundo. E acho que se ninguém está tendo aqui uma crise existencial, talvez não esteja lendo certo. O fato dele contando as histórias dele, né, tudo que ele está passando, e ainda a gente está no capítulo 4, tem muita coisa para acontecer. Mas faz a gente refletir muito sobre as nossas escolhas e sobre até onde nós estamos e onde nós podemos chegar. Me pegou muito aqui vários pontos que eu anotei do capítulo 3, primeiro, né, e do 4 depois. Mas a questão de como às vezes a gente, né, inventa desculpas, cria desculpas e a nossa própria mente nos limita de além de onde a gente poderia chegar. E aí ele toca um ponto aqui, acho que foi na propaganda que ele viu, da questão de que a gente está tão acostumado com a mediocridade das pessoas, que a gente acha que aquilo é o normal e não faz a gente ir além do que a gente poderia, né? Que é um dos pontos que daí ele vai trazendo, né? De querer ser melhor, de querer se destacar, de querer ser lembrado. E de um ponto que também ele trouxe, né, que é muito que ele, ao longo de todos os capítulos, que é não deixar o seu presente definir o seu futuro. Então, tudo, seu presente e seu passado, né? Então, tudo que ele passou com a família dele, os problemas, a saúde, as limitações, questões financeiras, tudo, não deixar que limite ele de poder chegar onde ele sonhava chegar, né? Que é ser um Navy SEAL e passar pela Semana Infernal, de entrar. E às vezes é um ponto que eu me pego pensando, às vezes a gente desiste cedo demais e não chega onde poderia chegar. E muitas vezes pego me pensando, foi até uma coisa que eu falei pro Dani, que eu sou uma pessoa muito tímida,
E, por exemplo, para mim tá falando aqui para vocês, eu tô assim, meu Deus do céu. E é uma coisa que às vezes a gente se deixa... Eu até anotei aqui. Às vezes a gente fica tão focado no fracasso que às vezes a gente deixa de tentar, tem medo de tentar porque você acha que você vai fracassar e você nem tenta. Que é uma coisa, por exemplo, que eu estava falando para os meninos. Sábado eu fui correr com o Rafa e com o Vitão. E é uma coisa que eu odeio fazer. Dá 5 minutos na esteira, eu fico, nossa, arrasei, tá ótimo, é isso aí. E é uma coisa que eu odiava. Eu falei, não vou virar, né, um maratonista, fazer um triatlo aí, mas é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça de, eu não gosto disso, mas eu vou tentar me desafiar, por que não tentar? Vai que eu gosto, vai que eu viro uma corredora aí, né? E só que eu nem tentava, eu ficava, não gosto, não quero fazer, não tem tempo, tem coisa para fazer. E eu nem tentava, e aí, né, sábado, 7 da manhã, fomos lá correr. Então, é uma coisa que a gente vai pensando muito no nosso interno mesmo, que é um outro ponto que eu anotei aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Acho que se a gente perde esse ponto de referência, onde a gente está e onde a gente quer chegar, se você não tem um propósito, você meio que acorda, faz as coisas de qualquer jeito, vai dormir, e é isso aí, tá bom, se contenta com pouco. E eu acho que a gente sempre pode tentar ir além do que a gente consegue, dar nosso melhor, se desafiar, e principalmente sair da zona de conforto, né? Que, enfim... é o desconforto, né? Ninguém gosta de passar. Ninguém gosta de acordar cedo. Quer dizer, eu acho que a maioria não gosta de acordar cedo e fazer, às vezes, coisas que não quer, né? Às vezes a gente quer só ficar dormindo quando tá frio, lá no conforto da nossa cama, ficar vendo TV, e é isso aí. Mas eu acho que são capítulos que eu tenho lido e eu fico mal. Às vezes eu fico pensando, nossa senhora. E dá um baque, você fica a semana inteira refletindo sobre, né? Mas eu acho que é muito importante a gente parar para olhar para dentro e enfrentar nossos medos, nos desafiar, né? Acho que é isso no geral. Várias pessoas falaram sobre isso, mas foi marcante para mim um paralelo que tem do capítulo 4 com o primeiro hábito, que começa com o objetivo em mente. É o primeiro, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é esse. Eu confesso que quando eu li os 7 hábitos, eu tive dificuldade para desenvolver e hoje eu vejo que eu entendi pouco sobre o primeiro hábito. Porque ele dando esses exemplos, fica bem mais claro do que ser algo só... meio que coach, né? Você precisa ter um objetivo. A gente pensa meio que é pífio isso. Mas mostra esse capítulo 4 o quanto de suporte que deu para ele passar aquelas dificuldades. O quanto ele relembrar o porquê ele estava ali e o que ele precisava superar, que fazia ele não desistir a cada detalhe. Então, isso me fez entender melhor o primeiro hábito e refletir um pouco melhor sobre... Às vezes a gente tem o objetivo em mente, mas não relembra ele todo momento. Por isso que eles até... Eu acho que foi dos 7 hábitos também que fala sobre anotar e deixar claro para que você olhe todo dia. Então, talvez até deixar claro para você olhe toda hora. Na área de trabalho, computador, para que às vezes você está num momento difícil, você relembre aquilo e passe novamente. Para relembrar o quão importante é cada detalhe que você anotou ali. Pegando o gancho aqui, eu até já... É uma coisa que eu falo bastante com a equipe em relação aos porquês. Tem um livro que chama, né, Comece pelos Porquês. E eu pego muito com eles esse sentido. Até pensei em uma dinâmica para fazer essa semana, porque vai ficar difícil. Em algum momento vai ficar difícil. E por que eu estou aqui na Drive? Lógico que eu quero ganhar dinheiro, que eu quero pagar minhas contas, que eu preciso trabalhar, mas só isso eu posso fazer em qualquer lugar. Eu posso trabalhar no semáforo, eu
posso trabalhar em qualquer outro lugar. Por que eu escolhi a Drive? Por que eu estou aqui? É nisso que eu tenho que me apegar quando fica difícil, porque vai ficar. A gente não vai ver mar de rosa. Vai chegar um momento que as coisas vão ficar difíceis e aí cada um tem que voltar para si e falar assim, mas por que eu escolhi estar aqui? Qual que é o diferencial de estar aqui dentro para mim? E é nisso que a gente se agarra no momento difícil e a gente consegue respirar. Então, eu acho muito importante essa questão dessa. E é muito real. A gente se para o tempo todo. Por que eu estou aqui 9 horas da noite? Por que eu cheguei 7 horas da manhã? Por que eu estou morrendo de tosse e estou no domingo passando propósito porque o pessoal quer bater a meta da semana? Tem um motivo. E cada um tem o seu. E pensar nisso te dá força para trabalhar no domingo com tosse morrendo, porque você lembra do seu porquê. Então, eu acho genial essa parte do livro, me pegou muito. E a questão da captura de almas, eu acho que é uma das partes que fala diretamente com nós líderes. Quantas pessoas a gente deixa drenar nossa energia, e eu já fiz isso algumas vezes, eu confesso que não tão bem, agora ficou mais claro lendo o livro, vou fazer mais intencionalmente. Você capturar a alma daquela pessoa que só reclama, te enche o saco, é muito fácil. E você vê uma virada de chave assim, muito grande. Você vê uma pessoa que está enchendo o teu saco, você pega a pessoa e fala assim, cara, você é muito bom, me ajuda aqui, ó. Vou te dar um negócio aqui. Nossa, a pessoa transforma de um jeito. Você pega essa energia caótica, essa energia ruim e vira uma chave automática, é surreal. É muito legal de ver. Você vê a pessoa que está mais resmungando na mesa, você pega ela e dá uma responsabilidade. Começa a atribuir coisa para ela, começa a mexer na autoestima, começa a mexer na cabeça da pessoa, ela vira um canhão. A pessoa que estava com 10% de aprovação, de repente você vê com 30%. E não é mágica, você vira a chave de um jeito surreal. Eu quero treinar mais essa cultura de alma. Deixa eu só colocar um ponto aqui, Léo, pegando rapidamente aqui os terceiro e o quarto capítulo, né? Acho que tentando trazer um pouco para a nossa realidade, o terceiro capítulo deveria nos trazer uma reflexão muito grande, né? Eu como líder, quais são os desafios que eu não quero enfrentar aqui dentro ou que eu fico postergando, né? Seja uma conversa difícil com um colaborador, seja uma mudança de processo ou algo que vai fazer a gente chegar num outro nível, seja pensar um pouco fora da caixa de aonde é o nosso limitador, mas será que aqui é o limite mesmo? Trazendo um pouco para o comercial. Cara, será que é 30%? Até um tempo atrás a gente se conformava com 25, 27, 28. Hoje a gente está vendo que 30 é muito ok, tanto que a gente tem pouquíssimas pessoas abaixo desse número hoje. E depois, será que 30 é o número? Não sei, será que é 32? Será que é 35? Será que é 40? A gente não sabe, né? Então acho que trazendo para a nossa realidade o que nos incomoda mudar o que está sendo feito hoje, né? Quais são os pontos que a gente deveria parar, refletir, assumir que a gente tem medo daquilo e falar, não, vamos resolver isso, cara, precisamos mexer nesse negócio. Não dá para a gente aceitar o que está sendo feito hoje. Eu acho que ainda tem muito mato alto, como o Dano fala, em todas as áreas da empresa, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Trazendo para a realidade, é nos desafiar no dia a dia, é ter coragem de assumir os medos que a gente tem, seja por N fatores, e poder buscar muito mais do que isso. E aí, quando ele fala do quarto capítulo, a questão da captura das almas e o porquê que é tão duro ali a semana infernal, né? Se colocando um pouco na cabeça do instrutor, cara, tem que ser assim. Você acha que o cara que é um cara mole, se formando, para a hora que tiver para a guerra do Iraque, o cara se cagar todo na hora da missão ali, o cara fala, puta, esse cara vai fazer eu me matar, velho, ferrou. Esse cara vai matar não só eu, como muita gente aqui. Então, acho que também trazendo para o dia a dia, né, a gente como líder, e nos colocando no lugar daquele cara lá que é o instrutor, é olhar para o nosso time e falar, cara, quem que é o cara que eu não quero aqui, porque esse cara vai matar a gente lá na frente. E é uma decisão difícil, mas ela tem que ser tomada. A gente não pode aceitar como líderes, e fazendo paralelo com o instrutor, um cara fraco do nosso lado. O cara está ali, embora ele seja duro, ele está ali para fazer a pessoa atingir o máximo de performance possível. Mas, cara, tem um limite. A hora que eu percebo que esse cara não vai dar, velho, tem que tirar ele daqui. Não dá para carregar peso morto. E a gente, como líder, tem que ter duas coragens aqui. Primeira, coragem de botar a pressão necessária para ver se esse cara vai ou não vai. E a hora que eu perceber que vai, tá tudo certo. Mas também a hora que eu perceber que não vai, cara, tchau, não é o seu lugar aqui, tá tudo bem. Tem muita gente que não vai conseguir fazer o processo. Então, acho que é um pouco dessa reflexão que a gente, como liderança, tem que ter, de ter coragem de assumir os problemas ali e saber a hora que não dá mais.
Porque o cara que não dá mais, ele vai matar o líder e vai matar o resto da equipe. Na hora que o bicho pegar mesmo. Então, assim, acho que é uma das coisas que a gente erra bastante. Às vezes a gente se pega, poxa, cara, é a 10ª vez que a gente está falando dessa pessoa. Cara, será que tem mais alguma coisa que dá para fazer por ela ou realmente é o limitante aqui e não dá mais, né? Eu, como líder, eu fiz o que dava para ser feito? Cara, fiz. Então, não tem mais o que eu fazer. Vamos tirar essa pessoa daqui, porque ela tá me sugando, ela tá sugando um time inteiro aqui e tá levando a régua lá para baixo, tá todo mundo olhando e falando, poxa, por que eu vou fazer 30 se o cara faz 20 e tá tudo certo? Né? Então, acho que para a nossa realidade é uma das grandes reflexões que a gente deveria fazer. E um pouco da questão da captura das almas aqui, nós na liderança, é fazer muito e mostrar para o meu coleguinha do lado aqui, meu parque, falar, cara, eu vou capturar sua alma, você vai ver eu estando aqui 7 da manhã, eu saindo daqui às 8, você vai olhar para o lado e falar, cara, o que esse doido tá fazendo? E eu tô aqui, tô saindo 6 da tarde, eu tô acomodado com o que tá acontecendo, e meu coleguinha tá lá, puto que o negócio não tá dando certo. E eu vou virar um reflexo, eu vou ser um espelho para aquele cara olhar e falar, não, bicho, eu tenho que fazer isso, cara. Eu tenho que fazer, assim, é a brincadeira da corrida lá, do tipo, 6 horas estamos lá e, cara, quem não tiver vai tomar foto do outro fazendo o negócio, para ficar mal mesmo que não foi. O objetivo é deixar o cara que não foi mal e falar, puta, que merda, por que eu não fui? Amanhã eu tenho que ir, senão os caras vão me zoar. Então, no trabalho, acho que é a mesma reflexão. É eu destoar dos pares e mostrar que, poxa, cara, se você quiser estar no meu nível, você vai ter que correr muito atrás, bicho. Porque o negócio vai ser pesado. Então, acho que é um pouco dessa reflexão que o livro traz. Eu até brinco, assim, eu falo, às vezes, poxa, às vezes a gente fica contando o que aconteceu no livro e, cara, legal, mas assim, todo mundo leu o livro, todo mundo sabe a historinha bonitinha que aconteceu no livro. E aí, o que a gente fez? O que eu peguei isso para o meu dia a dia? O que eu mudei? O que isso motivou minha mudança, seja pessoal ou seja no trabalho, principalmente, né? O que aquele capítulo fez que me deu uma reflexão que eu vou aplicar no dia a dia? Isso vai mudar alguma coisa. Então, acho que também fica um convite aqui a gente tentar trazer um pouco dessas reflexões, dessa história que acontece lá, para o dia a dia. O que isso despertou, que mudança fez eu ter no dia a dia, que isso vai impactar no meu trabalho, ou com o time, etc. Acho que é um pouco disso que eu queria colocar. Não, minha contribuição é rápida. Eu só queria falar uma coisa. Muito bom a fala do Cezão, perfeito. Eu acho que a gente tem que sempre trazer essa reflexão. A gente até falou isso antes, de trazer reflexão do livro aplicado à nossa realidade aqui. Esse negócio de consumir as almas, como fala? Capturar as almas, é muito interessante também, não só no nível de, né, mostrar que a gente suporta a dor, mais ou menos é isso, né? O recado que ele dá com captura de alma é mostrar que eu suporto a dor, não só isso. A hora que você me submete a ela, eu fico mais forte, né? Eu me alimento dela. Na linguagem do nordestino é como com farinha, né? Eu como com farinha esse negócio. Me dá aqui que eu vou passar por cima disso, vou mostrar quem eu sou. E para o cliente também, né? Essa coisa de vamos fazer prova de resistência, vamos ver quem vai mais longe. Não, eu não vou te largar, eu vou até o fim, eu vou buscar esse negócio, eu vou reverter essa situação, eu vou pegar um agente, eu vou fazer ele produzir, sabe? Essa questão de prova de resistência. Vamos ver quem resiste mais. Ir até o fim, até o limite. E ele fala uma parte, né, que é aquela questão, ele já sabe de antemão o que eu vou pensar, no meu plano eu já prevejo o que eu vou pensar, o que meu cérebro vai colocar de dúvida, e eu já tenho a resposta para ele. Eu me preparar sabendo o que vai acontecer na jornada que eu estou entrando, no tipo de missão que eu estou entrando, quais as dúvidas eu vou ter nesse processo. Porque a gente sabe que vai ser difícil. Eu já tenho que entrar sabendo que vai ser difícil, e às vezes é muito mais difícil do que a gente imagina. Então tá bom, nesses momentos, quais serão as minhas respostas? Quais são as dúvidas e quais são as respostas que eu vou já ter, né, preparado? Eu acho que isso é muito importante. Quando você entra numa jornada, por exemplo, empreendedora, e às vezes eu me via muito acanhado em relação aos problemas, ou muito com medo da consequência de alguma coisa. Eu falei, poxa, mas é o jogo que eu escolhi jogar, isso vai fazer parte da minha vida,
A partir de agora eu tenho que conviver com isso e chega de sofrer, chega de ficar ansioso, chega de ficar preocupado. Eu vou encarar de frente esse negócio, eu vou crescer para cima do problema, eu vou para cima dele. Né? Ele não vai me perturbar mais, esse monstro não vai me atacar mais. Então, essa questão de deixar se perturbar e te colocar num estado de preocupação, ansiedade, medo, né? Quando você sabe que você vai ter esse tipo de problema, a vida é cheia de problema. Então, assim, a gente tem muito medo das coisas ruins que podem acontecer, as dificuldades, mas a gente deve encarar elas como oportunidades para a gente ir para cima e subir de nível quando esse sofrimento vem. Então, o sofrimento ele é o cara que nos impulsiona para outro nível. Quanto mais eu sofrer, mais calejado eu vou ser, mais forte eu vou ser. O sofrimento, né? Quanto mais sofrimento eu viver, mais forte eu serei, né? Então, é essa mentalidade que ele traz. E aí que acontece a grande transformação. Que ele fala assim, ele se sente em determinado momento ali, fala, não, agora eu posso encarar qualquer coisa, eu me sinto preparado, porque eu consegui viver um estágio de vencer um sofrimento extremo, um desafio extremo, e aquilo fortaleceu ele de uma maneira que ele conseguiu pensar o seguinte, pô, qualquer coisa que vier eu vou passar por cima. Eu me transformei em um novo homem, né? Que não mais se acanha diante de ameaças, problemas, preocupações, mas que diante desses problemas eu cresço, né? Tem uma passagem lá no documentário do time da Redenção, né? Que na hora ali do final, e o Kobe Bryant, muito essa mentalidade, ele estava sempre preparado para o pior, ele queria que o pior acontecesse. Aí no segundo livro ele até fala, né, os fracos vão correr uma maratona e falam, nossa, tomara que esteja num dia ensolarado, que chova de 5 em 5 minutos para me refrescar, e nananana. Ele fala, não, tomara que chova pra caramba, que seja terrível, faz aquele lamaçal, escorrega, cai, porque aí poucos vão estar preparados mentalmente para esse pior cenário. Então, assim, nós devemos nos preparar sempre para o pior cenário, para a dificuldade. E quando ela vier, eu estou preparado para ela. E no time da Redenção lá chega no final do jogo, lá que eles precisavam ganhar o jogo, e aí o time se aproxima, eles ficaram o tempo todo na frente, aí o adversário chega próximo, aí a moral do time cai, o time aí começa uma sensação de que vai perder, o Kobe Bryant fala, não, agora é o meu momento. A minha vida inteira eu me preparei para isso. Estou preparado para isso. É para isso que eu vivo, é para isso que eu me preparei, é para isso que eu estou aqui. Então ele fala, bola em mim. A bola em mim. Ele pega a bola e ele faz 8 pontos seguidos ali no final do jogo, porque ele estava preparado para aquilo, né? Para aquela pressão de segundo, se acabar a gente perde, vergonha nacional, não sei o quê. Não, ele estava preparado para aquele momento de dor, de pressão, de medo, que todo mundo deixou a emoção dominar, ficou com medo, tremeu na base, e ele falou, não, é para isso que eu me preparei, é para isso que eu levantei. Aí ele pega lá a caixinha do biscoito, não sei se já falou no livro, né? Mas ele vai lá no biscoito e lembra, olha o tanto que eu me preparei, eu acordei cedo, eu não deixei de me preparar nenhum dia, eu treinei mais que todo mundo. Então a mente aí reforça, ele fala, não, eu estou firme para esse desafio, porque olho para trás, aí ele começa a pegar os biscoitos ali e fala, olha o tanto que eu fiz. Por isso que quando você falha consigo mesmo numa missão de se preparar, na hora do vamos ver, o que vem na sua mente? O dia que você falhou, né? A hora que vem na mente é o dia que eu deixei de fazer algo que me enfraquece. Basta uma brecha, toda a energia vaza, né? Então não, eu não deixei, não, olha para trás, eu estou impecável, minha reputação é ilibada diante de mim mesmo, eu não deixei escorregar nada. Todos os dias, o que eu tinha para fazer, eu fiz. Então eu sou merecedor disso aqui, eu vou para cima. Então, quando você falha com você mesmo, você se enfraquece, né? E se enfraquece mesmo, e isso vai te jogar contra. E às vezes são coisas que não têm a ver exatamente com o objeto pelo que você está buscando. Às vezes tem coisas a ver, uma prática que você quer deixar de fazer, uma coisa que é ruim, um hábito ruim, uma coisa ruim. Se aquilo te vence, você fica mais fraco e te atrapalha na missão principal, que não tem nada a ver.
mas isso acontece, né? Então, coisas que se a vida inteira perdeu para ela, práticas, coisas ruins que você faz, que você quer deixar de fazer e não consegue, isso te enfraquece e te destrói para alcançar a missão principal da sua vida, né? Porque na hora do vamos ver, você não se sente no direito de apossar daquilo que você está buscando conquistar. Então, e a gente consegue, né? Eu tenho deixado de fazer coisas e práticas e hábitos que esse livro tem me ajudado demais da conta, né? Eu tenho refletido muito e cada vez mais tem me ajudado muito. Eu acho que a gente encontra uns livros assim que são coisas que a gente acredita, que a gente nutre a vida inteira, né? A gente já falou de várias coisas aqui. Eu acho que nenhum tema a gente não tenha falado, mas não exatamente nessas palavras, mas a gente consegue sumarizar isso de uma maneira que te representa tão bem, né? E aquilo te fortalece e te deixa mais claro algumas coisas que ainda eram obscuras na sua cabeça, o conceito, o entendimento. E esse livro faz muito bem isso, né? Ele te encoraja. A história são histórias extremas, assim, de situações extremas, e que muitas delas eu acho que são mais difíceis do que as que eu já vivi, de falar, pô, mas por que ele pode e eu não posso, né? Por que esse cara conseguiu? E essa briga da mente, e é legal ver que ele expõe tudo, né? Expõe o mais íntimo ali, os pensamentos que mais nos envergonham às vezes, porque a gente tem aquele tipo de pensamento. Ele expõe e fala, não, eu também, olha, engraçado, eu também sinto isso, eu me identifico com isso. Mas era essa contribuição que eu queria dar.